Hoje a aula vai ser sobre o Simple Present. Você sabe usar o Simple Present? O presente simples em inglês? Então eu vou te explicar direitinho, passo a passo, como utilizar, como é que ele funciona. E hoje, inclusive, eu vou explicar isso na lousa. Bom, se você está chegando aqui agora, já deixa o seu like e se inscreve aí no canal. É só clicar embaixo, ó, botãozinho inscrever-se, depois clicar lá no sininho. Bom, então vamos falar sobre o Present Simple, ou Simple Present, que é o presente, o tempo presente em inglês. Bom, vamos começar entendendo como funciona na nossa própria língua. Olha só, eu vou usar aqui de exemplo o verbo gostar. Quando a gente fala o verbo gostar no presente, nós temos algumas terminações que a gente coloca para indicar o presente. Então, por exemplo, quando eu falo que eu gosto, então o verbo é gostar, só que quando é eu, a gente tem que colocar esse ó. Você já aprendeu isso nas aulas de português. Quando é você, tem que ser gosta. Então a gente muda aqui. Nós gostamos, eles gostam, ele ou ela gosta. Então você sabe que a nossa língua é uma língua conjugada, ou seja, a gente coloca terminações no verbo para indicar os tempos e modos. Então aqui, ó, você tem várias indicações diferentes para o tempo presente em português. Então esse o, a, amos é o nosso indicador do tempo presente, que a gente coloca sempre no final do verbo. Agora, olha só como é em inglês. Vamos supor que eu queira perguntar para você se você gosta de chocolate. Então, em português é você gosta de chocolate, né? O gosta já tem o verbo gostar mais o a que indica o tempo presente. Isso tudo junto na mesma palavra. Agora, em inglês, você vai perceber que o sistema deles é diferente. Na maioria das vezes, em inglês, você tem o tempo indicado por uma palavra separada e não grudada no verbo como a gente faz. Então, essa pergunta, você gosta de chocolate, seria Do you like chocolate? Do you like chocolate? Então, você está vendo esse do aqui? Esse do é a palavra que eles usam para indicar que você está usando o seu verbo aqui da frase no presente. Então é como se esse do fosse equivalente a isso aqui, ó, a essa indicação do tempo presente. Que em português a gente usa o nosso indicador de tempo grudado no verbo, em inglês eles usam separado na maioria das vezes. Então toda vez que você quer fazer uma pergunta que está no presente, você vai ter que colocar esse do antes da pessoa, para indicar que você está fazendo uma pergunta que está no presente, porque o verbo aqui vai sempre ser do mesmo jeito. Em português a gente tem várias terminações para indicar o presente. Isso varia conforme a pessoa e conforme o verbo. Em inglês a gente tem dois. Existe o do e existe o does. Tá? Então, os dois significam a mesma coisa, eles são indicadores do tempo presente. Quando eles são indicadores de tempo, eles não têm tradução, então eles simplesmente indicam que a frase está no presente. Aí você vai perguntar, qual que é a diferença de do e does? É que o do é usado para eu, você, né? I, you, nós, que é we, eles ou elas, que é they. O does é usado para a terceira pessoa do singular, que é o he, she, it. Então, se eu quero perguntar se ele gosta de chocolate, eu pergunto Does he like chocolate? Tá vendo? Então, no lugar de colocar o do, eu coloco o does, porque a pessoa aqui é ele ou ela. Então, é sempre assim que você vai fazer perguntas no tempo presente com qualquer verbo, exceto quando o verbo é um indicador também, porque existem alguns verbos que são indicadores de tempos e modos e também tem uma tradução, mas esse é assunto para outra aula. E uma observação aqui que alguém poderia perguntar, e esse de não tem em inglês? É porque like já significa gostar de. Então esse de que a gente usa separado em inglês já está embutido no verbo like. Bom, eu estou te ensinando aqui o início desse passo a passo, mas se você quiser continuar aprendendo inglês dessa forma, em breve a gente vai abrir as inscrições para o curso do Manual do Inglês, que é o nosso curso online passo a passo. Se você quiser saber mais sobre esse curso, entra aí no grupo VIP do WhatsApp, tem um link aí na descrição do vídeo. É só você entrar no grupo e aguardar que em breve eu passo mais informações sobre o curso por lá. Bom, então a gente já viu que o do é a palavra que indica o tempo presente, ela não tem tradução, é apenas um indicador de tempo e ela é usada com as pessoas. I, que é eu, you, você ou vocês, we, nós e they, que é eles ou elas. E também tem o does, que serve para indicar o tempo presente também, mas ele é usado somente com as pessoas. He, que é ele, she, que é ela, e o it.
It é o pronome neutro em inglês, equivale a ele ou ela, mas quando você estiver se referindo a coisas ou animais. Um detalhe é que se você está falando de animais que você sabe que é macho ou fêmea, principalmente quando é um animal de estimação, você pode usar he e she para se referir a esse animal. It você vai usar se você não sabe ou se isso não importa, né? Se tem uma mosca aí voando perto de você, não importa, você não quer saber se é macho ou fêmea. Então você se refere a ela falando it, a não ser que ela seja sua mosca de estimação, né? Bom, enfim, eu já te ensinei a fazer perguntas no presente. Então você vai usar do ou does. Agora, e quando você quer fazer uma frase negativa, como é que você vai fazer? Então a primeira coisa que você precisa entender é que em qualquer frase negativa você vai usar o indicador de tempo e a segunda coisa que você tem que usar é a palavra not. Porque é a palavra not que indica a negativa, que indica que o verbo é negativo. O detalhe é que a palavra not sozinha, ela não tem o tempo. Então você precisa usar o not para indicar o negativo e juntar com a palavra de tempo para indicar o tempo da frase. Então, por exemplo, se eu quero falar eu não gosto de chocolate, então em português a gente deixa o não separado e coloca o gosto, né, que é o verbo gostar, mais o presente, que é esse a. Em inglês pode ficar tudo separado. O tempo, o not, né, que é o negativo, e o verbo. Então ficaria assim: I do not like chocolate. Tá vendo? Eu não gosto de chocolate. O não gosto é tudo isso aqui. E aqui está o verbo, está o negativo e está o tempo. Então fica tudo separado. Se for ele não gosta, aí lembrando que quando é ele ou ela, ao invés de usar o do, eu uso does. Mas vai funcionar da mesma forma. Ó. He does not like chocolate. Tá vendo? O does not like é não gosta, só que para ele. Bom, só que na prática, no dia a dia, as pessoas nem sempre vão falar tudo separadinho assim. É normal as pessoas juntarem as palavras, fazerem contrações. Então é muito comum você juntar o not com o indicador de tempo e juntar e fazer uma palavra só. Então, olha como é que isso vai ficar. Na fala do dia a dia, as pessoas vão falar o do not como uma única palavra. Então, você vai falar como don't. Então lembra que o don't é a contração do do, que indica o presente, mais o not, que é o negativo. Mesma coisa com doesn't. Ele não gosta de chocolate, então eu posso falar does not ou doesn't, que é a contração do does mais o not. Num tom normal de fala, geralmente as pessoas vão usar a forma contraída. I don't like chocolate. I don't like chocolate. He doesn't like chocolate. He doesn't like chocolate. Agora, você pode ouvir as pessoas falando o do not, o does not separado. Isso geralmente acontece quando a pessoa está sendo mais enfática, ou ela está brava, ou tem algum motivo para ela separar as palavras, para dar uma ênfase maior em cada palavra. Vamos supor que você já me perguntou 10 vezes se eu gosto de chocolate. Eu já falei que não 10 vezes. Aí eu estou de saco cheio de responder a mesma coisa e eu poderia falar I do not like chocolate. Até em português, quando a gente quer ser mais enfático, a gente fala cada palavra com bastante ênfase. É tipo quando a mãe chama o filho falando o nome dele sílaba por sílaba. Aí você pode ter certeza que o bicho está pegando. Uma dica de pronúncia é que na fala rápida é comum eles não pronunciarem esse T final aqui. Então você ouve muito eles falando I don't like. I don't like chocolate. He doesn't like chocolate. Isso, inclusive, faz a frase fluir melhor, fica mais fácil de falar do que se você fica falando esse T final aqui. Então pode falar até o N, I don't, he doesn't, que fica uma pronúncia bem mais suave. Bom, já vimos a pergunta, negativa, e como que faz a afirmativa então? Vamos ver? Bom, agora nas frases afirmativas acontece o seguinte, você está vendo aqui ó, a frase eu gosto de chocolate, I like chocolate. Aí você pergunta, mas cadê o indicador de tempo? Na frase afirmativa, o indicador de tempo, o do, ele fica escondido. Você está vendo aqui, ó, esse quadradinho em vermelho aqui por trás, é o do que está ali escondido. Olha só, é como se fosse isso aqui, ó. Tá vendo? Você vê o like, mas o do, ele está ali, escondido, né? Você não vê. Mas quando o verbo está na forma afirmativa, ele sempre vai estar no presente, porque o verbo na forma normal dele, na frase afirmativa, ele sempre tem o do ali meio que escondido, tá? Então lembra disso, que o verbo já vem com o do ali escondido.
Quando você faz uma pergunta, esse do sai daqui e vai para antes da pessoa, para indicar que é uma pergunta. E quando é negativa, esse do ele sai daqui também e fica junto com o not. No caso do does, a mesma coisa. A única diferença é que com o does fica com o rabinho de fora aqui. Né? Igual criança quando tá brincando de esconde-esconde e esconde atrás do poste. Tá todo mundo vendo, né, que tem alguma coisa ali. Então o does é a mesma coisa. Ele fica escondido, mas sempre aparece o rabinho dele. Por isso que na terceira pessoa você sempre tem esse S nos verbos. He likes chocolate. Então, olha só, tá vendo? Você vai ver he likes chocolate. Mas de onde veio esse S? Esse S é o does que está ali escondido. Mas quando você faz a pergunta, o does vai para frente aqui, ele fica na frente da pessoa. Aí por isso que não tem o S na pergunta, né? Porque o S está aqui no does. Quando é negativa também, o does vai ficar junto com o not, por isso também que você não tem o S quando é negativa, né? O S está aqui no does. Bom, mas ainda tem um detalhe. Às vezes, alguns verbos, eles deixam aparecer o E e o S do does. Então, por exemplo, se eu fosse falar, ele assiste TV toda noite. Então eu falo, he watches TV every night. Tá vendo que aparece o E e o S. Da mesma forma, né, o does ele fica escondido aqui, mas alguns verbos deixam aparecer um pouco mais. Então, imagina que o verbo está aqui, né, watch, e aí está aparecendo o E e o S do does. Tá vendo? O does está aqui escondido, mas ele aparece um pouco mais. Beleza? O bom é que tem uma regra para saber quando que aparece mais do does. Essa regra é o seguinte, são todos os verbos que terminam com CH, SH, S, X e O. Então, se algum verbo terminar em alguma dessas letras, quando você for fazer uma frase afirmativa, né, na terceira pessoa, você vai deixar aparecer o E e o S. He washes his car every week. Ele lava o carro dele toda semana. She misses her family. Ela sente falta, sente saudades da família. He fixes computers. Ele conserta computadores. She goes to the gym every day. Ela vai para a academia todos os dias. Agora presta atenção na pronúncia. Aqui você fala watches, washes, misses, fixes. Só que aqui, quando termina em O, você não fala o E, você fala goes, tá? Como se só tivesse o S. Então a pronúncia desse aqui é um pouquinho diferente. Aí alguém vai perguntar, teacher, e o Y? Quando termina em Y? Ah, tem esse Y ainda. Mas esse é fácil também, olha só. Quando a palavra termina em Y, aí depende da palavra. Algumas palavras você só vai colocar o S, outras você vai colocar o ES. Tá? Isso é uma coisa assim que eles não tinham mais o que inventar, então inventaram essa história. Mas, enfim, é uma coisa simples e também são poucas palavras que isso acontece, isso não vai ser problema para você. Mas, por exemplo, se eu fosse falar ele joga futebol, eu falo he plays soccer. Se eu falo ela estuda inglês, tem que ser she studies English. Então você vê que no caso do estudar, do study, você tem que colocar ES. E ainda tem que mudar o Y para I. Agora, no caso do play, você só coloca o S. Por que isso? É porque funciona assim. Se a palavra termina em Y e antes do Y tem uma vogal, não muda nada, é só o S. Agora, se antes do Y, que estava aqui, tem uma consoante, você tem que mudar esse Y para I, aí você coloca o ES. Enfim, é uma regra de ortografia, se você está na escola, geralmente eles ensinam e perguntam isso nas provas, mas você não precisa se descabelar por causa desse detalhe. Agora, tem uma situação que deixa o pessoal meio confuso e eu vou mostrar aqui como é que funciona, que é quando você faz frases usando o verbo fazer. Porque, acredite ou não, o verbo fazer também é do. Então a palavra do, ela serve para duas coisas. Ela pode ser o do, que é indicador de presente, e pode ser o do, que é o verbo fazer. Eu vou te mostrar aqui de um jeito que não vai te confundir. Quando você usa o verbo fazer, que também é do, vai funcionar dessa forma. Se eu quero perguntar se você faz exercícios todos os dias, então eu devo perguntar, do you do exercises every day? Então, o que acontece? Aqui eu estou usando o do, que é o indicador de tempo do presente. E aqui é o verbo do, o verbo fazer. Até eu coloquei em cores diferentes para você entender que são duas coisas diferentes. Embora sejam a mesma palavra, elas têm funções diferentes aí na frase. Se você vai falar, eu faço exercícios todos os dias,
Aí você simplesmente vai falar I do exercises every day. Mas veja bem que você, nesse caso, está usando o verbo do, porque o indicador de tempo do está escondido, né? Você já entendeu que ele fica escondido quando a gente faz uma frase afirmativa. E quando é negativa, eu não faço exercícios todos os dias, I don't do exercises every day. Então aqui eu estou usando o do, indicador de tempo, junto com o not, né, para formar a negativa, e o verbo do, que é o verbo fazer, do exercises, fazer exercícios. Eu poderia falar I do not do, né, tudo separado, ou a contração que é mais comum, I don't do. Então vai acontecer de você ter mais de um do na frase, mas é porque cada um tem a sua função. Um vai ser o indicador de tempo, o outro vai ser o verbo. Agora, olha só quando é o does. Agora, se eu quero perguntar se ele faz exercícios todos os dias, eu vou perguntar Does he do exercises every day? Então, como eu estou usando ele para indicar o presente, eu uso does. E o verbo aqui vai ser o verbo do, que é o verbo fazer. Quando eu faço afirmativa, ele faz exercícios, então eu vou falar he does exercises every day. Mas olha só o que aconteceu. Eu estou usando o verbo do e o does, que é o indicador de tempo, está escondido. Lembra que eu falei que palavras que terminam em O, elas deixam aparecer o E e o S do does. Então é como se você tivesse o do e o does por trás. Mas quando você olha, você só vê o does. Mas só para você entender o que é cada coisa aí. Se for negativo, ele não faz exercícios, vai ser he doesn't do exercises. Porque aqui ó, eu tenho doesn't, que é o does, indicador de tempo, mais o not. E depois o verbo do, que é o verbo fazer. Assim você não confunde quem é quem quando você vê essas frases com o verbo fazer no presente. Agora, ainda tem uma forma enfática de usar o do e o does. Vamos ver como é isso? Existem muitas situações que você pode juntar as palavras ou falar as palavras separadas. Geralmente as pessoas juntam num tom normal de conversa e elas deixam as palavras separadas quando elas querem dar mais ênfase. Isso também acontece com o do e does em frases afirmativas. Eu falei para você que em frases afirmativas, normalmente o do e does vai ficar escondido atrás do verbo. Porém, você vai encontrar frases assim: I do like chocolate. Ou ainda, he does play soccer. Então, quando você fala dessa forma, com o do separado do verbo, o does separado do verbo, é porque você está dando alguma ênfase. É mais ou menos como se você falasse, eu realmente gosto de chocolate, eu gosto pra caramba. Então esse do, ele adiciona uma ênfase aí. O does também. Quando eu falo he does play soccer, é porque eu estou dizendo que ele realmente joga. Ou de repente você achou que ele não jogava e eu falo, no, he does play soccer. Não, ele joga sim. Então é comum você usar essa forma quando você quer dizer que a pessoa realmente faz aquilo, ou você está corrigindo alguém que achou o contrário. De repente você chega com uma barra de chocolate e fala, eu não vou te oferecer porque você não gosta de chocolate. Aí eu viro para você e falo, hey, I do like chocolate. Aí nessa frase eu fui bem enfático, eu quero chocolate. Então esse é o Simple Present e me diz aí nos comentários o que você achou, ficou com alguma dúvida e qual o próximo tempo verbal que você gostaria que eu falasse aqui. E eu vou deixar aqui do lado um vídeo do meu outro canal também, é um canal que eu faço com os meus filhos. Se você já estudou bastante inglês hoje, é hora de dar uma relaxada, assiste um vídeo lá que a gente faz umas experiências bem legais. E não esquece de se inscrever lá também. E a gente se vê na próxima. See you next time.